Vamos falar sobre um pouco da história da computação nas nuvens, de cloud computing, e basicamente onde tudo isso começou. Então, vamos falar um pouquinho da cloud computing e sua evolução. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Em 1950, o que a gente tinha? A gente tinha os mainframes. E os mainframes eram os únicos computadores daquela época, os mainframes da IBM. E começou a surgir uma prática de time sharing ou resource pooling para compartilhar aqueles recursos do mainframe. Então você tinha uma máquina gigante, você ia lá e compartilhava alguns recursos disso. Com esse conceito, múltiplos usuários eram capazes de acessar o mesmo storage, a camada de armazenamento e CPU daqueles mainframe. Isso tudo em 1950. Em 1970, começou o conceito de virtual machine. A IBM, dentro desse mainframe, começou a criar um sistema operacional onde você criava máquinas virtuais dentro desse mainframe. Vocês podem até procurar por ZOS, né? O mainframe ele tem essa palavra, o uso, né? De zero downtime, né? De praticamente zero, nulo caída de servidor, né? Esse servidor nunca cai. E esse foi o primeiro sistema operacional que dividia isso em máquinas virtuais. Então os mainframes tinham múltiplos sistemas e múltiplas máquinas em um único hardware físico. Então basicamente essa era a ideia daquele tempo da virtualização. Conceito de virtual machines que a gente surgiu naquela época, né? Então a gente tem um mainframe, tá? E a gente tem dentro desse mainframe as máquinas virtuais feitas pelo sistema operacional lá, o que hoje é chamado de ZOS. Então a gente tinha dentro dessa máquina virtual uma CPU, uma memória, CPU e memória e o sistema operacional. E dentro de um mainframe a gente tinha várias disso. A gente podia criar várias máquinas virtuais, né? Virtual machine, o conceito de virtual machine. Então, VMs, múltiplos distintos ambientes computacionais no mesmo hardware físico. Então, cada virtual machine hospedava um sistema operacional que a gente chama de guest, que se comportava com a sua própria memória CPU e discos, né? Storage, mesmo que aqueles recursos fossem compartilhados. Então começou a surgir aí tanto a IBM, mas outras empresas começaram a implementar esses recursos de máquinas virtuais, de recursos compartilhados. A virtualização, na verdade, é o grande catalisador para essa evolução de cloud computing. Por quê? Porque através dela a gente começou a compartilhar, né, ambientes, hosts. A gente teve até o conceito de Virtual Private Server. Totalmente, cada caixinha aqui embaixo, ela é totalmente isolada do hardware físico, né, do mainframe ou do sistema host. E essas máquinas aqui, uma máquina não interfere na outra máquina, né? Então eles têm tanto a CPU, a memória e o sistema operacional individualizado. E também temos o conceito de Virtual Servers Dedicated, quando a gente quer colocar só um servidor dedicado naquele ambiente, tá? Então a virtualização foi o catalisador da evolução de cloud computing, tá? E para isso surgiu um novo termo, hypervisor. Então eu tinha um servidor, esse servidor tinha CPU, esse servidor tinha memória, esse servidor tinha disco. Eu tinha um sistema operacional para mim fazer o compartilhamento aqui. Então a gente fala aí do ZOS, né? O ZOS, mas a gente tem o VMware, que talvez seja o mais famoso. Temos o Microsoft Hyper-V. Temos o VirtualBox, que inclusive roda, né, que foi criado pela Sun e hoje é da Oracle, que roda nos nossos desktops, nos nossos laptops, tá? E o conceito de hypervisor, que é esse conceito que a gente tem o quê? Com esse barramento, com esse hypervisor, a gente consegue criar vários sistemas operacionais individuais aqui. E eles são totalmente isolados, tanto que se um sistema operacional falhar,
a gente pode criar outro sistema operacional aqui, rapidinho, outra máquina virtual. Então eles são totalmente individuais aqui em cima do hypervisor. Cloud Computing foi assim que a computação nas nuvens surgiu. Então virtualização, hypervisor é o que fez surgir a computação nas nuvens. Por quê? Porque a gente tinha aí empresas com vários servidores lá dentro dessas empresas. Por exemplo, a Amazon.com tinha um monte de servidores e começou a criar essa estrutura, um servidorzão com várias VMs e vender esses serviços. Depois o Google começou com isso também, lançou, e depois IBM e outros provedores começaram todos a vender recursos aí, Microsoft e todos os que a gente conhece hoje, né? Então a virtualização foi a chave para Cloud Computing. E também um conceito super importante que é o Pass as you go. Você paga só por aquele recurso que você está precisando naquele momento. Então o conceito de Pass as you go também foi um conceito super importante, porque eu, através do meu cartão de crédito, eu poderia, criar instâncias da minha máquina e pagar somente para aquele uso. Uma chave, importante para Cloud Computing, para a computação nas nuvens decolar, foi o conceito de Pay as you go. Muitas startups agradecem e só surgiram por causa da computação na nuvem. Por isso que essa área é extremamente importante hoje, para a gente não precisar mais comprar servidores de grande porte, para a gente não precisar mais ter um grande investimento inicial aí, quando a gente inicia um novo projeto, uma nova startup, alguma coisa relacionada aí que a gente precisa fazer um deploy num servidor. Então isso daí foi super importante para a gente entender um pouquinho da história e da evolução da computação nas nuvens. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!